Agora 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11. A gente contou ontem aqui no Jornal da Manhã que a deputada federal por São Paulo, a Rosângela Moro, do União Brasil, não respondeu ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a mudança de domicílio eleitoral dela, de São Paulo para Curitiba. A novidade nesse caso é que o relator da ação que pede a impugnação da transferência de domicílio determinou que parte dos documentos referentes ao processo passem a ser sigilosos. O desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens é quem assina o despacho que foi anexado ao processo impetrado pelo PT do Paraná. Mesmo sem ter respondido oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral, a ação contra Rosângela Moro já pode ir a julgamento em Brasília. Já na ação que tramita em Curitiba, a parlamentar afirmou que a movimentação do Partido dos Trabalhadores era uma estratégia para evitar uma eventual disputa eleitoral no Paraná, seja pela Prefeitura de Curitiba, por exemplo, ou ainda num caso aí de disputa por uma eleição suplementar ao Senado. Nos processos que correm na Justiça, o PT argumenta que a transferência do domicílio eleitoral é inconstitucional. Para o partido do presidente Lula, Rosângela representa a população de um estado, mas tem domicílio eleitoral em outro. Procurada, nós seguimos sem obter respostas da deputada federal Rosângela Moro. Seria importante essa manifestação, né, Pedroso? Seria fundamental. Primeiro, ela precisa responder pelos seus atos. Isso é natural, isso faz parte, inclusive, do convívio em sociedade, quando a pessoa se coloca no juízo público, se coloca na arena pública de debate, vai para a disputa de um mandato eletivo, ela se dispõe, inclusive, a esclarecer para as pessoas. Uma pessoa comum, um cidadão comum que exerce exclusivamente as suas atividades privadas, tem ali outros resquícios, consegue manter algum grau de sua privacidade, tem que explicar menos assuntos, Bia. Agora, uma deputada federal eleita, né, nesse caso por São Paulo, precisa esclarecer essa confusão toda. E eu quero rememorar aqui com os nossos ouvintes parte dessa confusão. Pensa o seguinte: tanto a hoje deputada Rosângela Moro quanto o hoje senador Sérgio Moro sempre tiveram a sua história vinculadas aqui ao Paraná. O Sérgio Moro, inclusive, ali da cidade de Maringá, foi professor da Universidade Federal do Paraná, exerceu, né, se tornou conhecido aqui na 13ª Vara Penal da Justiça Federal do Paraná, né, ficava aqui. Então, tanto é que se tornaram públicos e notórios a partir, inclusive, do que ficou chamado de República de Curitiba. Então, isso é importante para a gente ter claro. Daí, naquela confusão, vira candidato a presidente, não vira candidato a presidente, faz isso, faz aquilo, mudaram para São Paulo. As pessoas começaram a questionar, o partido não aceitou bem essa candidatura, primeiro no Podemos, depois no União Brasil, ele seria candidato ao Senado, enfim, virou uma confusão e ele precisou retornar ao Paraná porque percebeu que talvez até ali a sua candidatura, o seu domicílio eleitoral seria questionado. Ele voltou ao Paraná, disputou a vaga do Senado aqui e ela continua a sua disputa à Câmara Federal por São Paulo. Então, o que esse caso nos explica, além de que muitas vezes a família Moro tem uma assessoria temerosa quanto a tomar decisões políticas, tem ali algumas questões temerosas sobre algum julgamento político e do quadro partidário. Porque é isso, né? Essa confusão toda de vai para São Paulo, partido 1, partido 2, volta para aqui, volta para colar, é talvez ou uma falta de julgamento ou uma assessoria ineficiente. Então, isso já está muito claro para as pessoas que acompanham. E eu não estou falando da atividade parlamentar deles. A Rosângela Moro tem ido bem, tem apresentado projetos relevantes na Câmara Federal, o Sérgio Moro, idem, mas com relação à atividade parlamentar, vão bem. Agora, com a atividade política, aí eu tenho dúvidas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vale para os outros políticos, vale para os outros senadores, outros deputados, para a sociedade como um todo começar a refletir, Bia. Vamos lá. Pensa bem, faz algum sentido pessoas que construíram a sua trajetória pessoal e profissional em um estado migrarem para disputar a eleição em outro? Faz sentido nenhum. É frágil. É tão frágil que os vínculos da Rosângela Moro com o estado de São Paulo eram pequenos ou quase inexistentes, que ela foi para lá, disputou a eleição e agora volta para Curitiba, volta para o Paraná para eventualmente estar elegível aqui pelos paranaenses. Então tem alguma coisa errada no nosso processo normativo. E tem errado, a gente tem acompanhado agora em alguns municípios também algumas candidaturas alienígenas se instalando. Então precisa refletir logo, mudar as regras, deixar muito mais claro quem pode concorrer por determinado território, porque esse tipo de confusão não faz sentido. Talvez as regras foram flexibilizadas lá no passado para atender alguns clãs políticos. Vamos lembrar aquilo que a família Sarney
conduziu, né? Dominavam o Maranhão, depois foram para o Amapá para poder disputar o Senado, para conseguir ter ali dupla função, né? Do mais de uma vaga ao Senado, enfim, uma confusão que favorecia algumas oligarquias. É muito triste perceber que gente muito mais honrada, talvez, esteja utilizando desses instrumentos. As normas precisam ser aperfeiçoadas, Bia. A Rosângela Moro precisa esclarecer esses fatos, e quando ela fala que o PT está com medo da disputa, veja, talvez quem escolheu o campo onde gostaria de disputar as eleições foi a própria Rosângela quando migrou para São Paulo. Agora, voltar para o Paraná, a gente tem que admitir que tem uma confusão instalada. A Justiça vai responder ou resolver os aspectos formais, mas as questões políticas devem acompanhar o casal por algum tempo ainda. O que a gente observa é que as regras, se elas precisarem e se forem estruturadas, precisam fazer com que não haja também lacunas de interpretação, né? Que daí em um caso pode, no outro caso não pode. É preciso ter ali frases com o ponto final e é isso, acabou. Para a gente também ter mais clareza sobre isso. Fica uma instabilidade política sem entender o que vai acontecer, tanto em casos aí de cassação, como esse julgamento que está envolvendo aí também o próprio Sérgio Moro, marido da Rosângela Moro, mas também essas outras peculiaridades que a gente vê da política, né? Da janela partidária, da mudança de partido, da mudança de domicílio eleitoral. Mas para além aí das regras, o que o Pedroso também já citou, esse olhar atento dos eleitores em relação às atitudes que são adotadas antes mesmo de um candidato ser eleito a um cargo ou não, as pretensões políticas, o que elas fazem com as pessoas. Sérgio Moro mesmo também já tentou fazer essa mudança de domicílio eleitoral no passado, acabou ficando no estado do Paraná, essa troca de partido, enfim, muita gente comentando aqui na nossa live esse histórico dos dois aí no ingresso da carreira política e o que o pessoal está chamando aqui de algumas atrapalhadas que ocorreram nesse processo. Pelo visto, o pessoal está atento, viu, Pedroso? O pessoal está atento, né? O legado, o histórico do senador Sérgio Moro, o que foi construído na Lava Jato, tem um apelo popular muito grande. Então, por isso que muita gente sofre junto quando percebe essa condução um pouco de filme pastelão, né? Vai para lá, volta aqui, fica colar. Enfim, tem muita coisa que precisa ser corrigida, talvez, nesses rumos e destinos da forma como eles escolhem o lugar onde eles querem disputar. Agora